acender essa luz aqui. Só um instantinho. Assim reflete mais a luz, né, irmão? Glória a Deus. Abre comigo, por favor, em 1 Samuel. Capítulo 3. Perdão, gente, só um aviso da Escola de Paz. Será dia 25 de julho, às 20 horas. É uma quinta-feira. Todos os pais, principalmente pais de crianças, adolescentes, você não pode faltar. É uma visão nossa formar nossas crianças. Se você ama seu filho, você vai fazer de tudo para estar. Por que eu estou sendo duro assim? Porque eu preciso ser, nós somos, Mário, nós pastores, acompanham pais. Irmãos, toda criança, todo ser humano um dia foi criança. E alguns homens cruéis da humanidade, mulheres cruéis, foram crianças também. Foi crianças de colo, foi bebê, foi uma gracinha. E viraram o inferno, o capeta, o próprio demônio. Por quê? De uma certa forma, não explica, não justifica, mas explica muita conduta de adulto, psicótico, neurótico, depressivo, angustiado, desesperado, em pânico. Tudo tem muita raiz na infância, principalmente até os 6 anos. Convidam alguém, é aberto, é fundamental compreender o que é uma formação. Não é uma educação, é uma formação de um ser humano. Não é só para pais, para professores, para avós, aqueles que estão envolvidos com crianças. Dia 25, é um departamento da igreja, é a Escola de Paz. Nós temos uma experiência e nós temos todo um carinho de ver, porque eu sei que um dia nós apresentamos a criança aqui, de repente essa criança já tem 20 anos, já tem 25 anos. Tem criança que eu apresentei que já está casado. E aí? Então, a seriedade que o tempo passa, né? Então, se você ama a sua criança, você leva a sério essa questão. Não é uma educação só. Não é só dizer sim, não. Não, é uma formação de um ser humano. Amém? Feliz, bem-sucedido, homem de Deus, mulher de Deus, tá? Dia 25, nós estaremos distribuindo os convites para todos os pais. E pode convidar pessoas também de outras igrejas, incrédulo, pai, não importa, convida pais, é para pais, tá? Amém. Amém. Quem estava no monte ontem? Deixa eu ver. Estava frio, né, irmãos? Olha. Saímos de lá, cheguei em casa, aqui na igreja, eu tive que passar aqui na igreja, e falei, cadê o frio que estava lá em cima, né? Lá faz mais frio, né? Mas foi muito bom, né, irmãos? Apesar que a gente esperava ter mais liberdade ali em Deus, né? Mas o frio não deixou, né? A mão fica no bolso, dá dor até nas costas, né? Tanto frio. Mas foi bom, né? Esses dias de busca a Deus. Você abriu comigo em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Amém. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Aqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Até aqui. Só esse versículo. Nós vemos aqui a história, o começo da história do profeta Samuel. Esse menino aqui foi um grande
líder em Israel. Foi um grande profeta, foi um sacerdote, foi também um juiz, um homem que Deus usou. A palavra do Senhor diz que tudo que Samuel falava acontecia. Era assim mesmo, né? Deus, ele assinava, tudo que Samuel falava, Deus respaldava. Foi um profeta conhecido e reconhecido em Israel. Um ministério totalmente frutífero. Mas quando ele começa aqui, a Bíblia diz que raramente Deus falava, as visões não eram frequentes, justamente porque a nação, ou Israel, estava vivendo aquele momento de decadência espiritual. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, lá em Juízes, capítulo 6, nós vamos ver esse momento. Samuel é o momento em que Deus termina esse ciclo, né, de juízes para começar um período de reis. É através de Samuel que Saul é ungido rei e depois Samuel unge também a Davi como rei, que veio ser rei no lugar de Saul. Então, Samuel foi essa transição desse período de juízes para o período de reinado em Israel. E aqui nesse texto de capítulo 6 de Juízes, contando aqui a história também de Israel, surge um homem chamado aqui Gideão. Olha o versículo 1 comigo, por favor. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominavam Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha comigo agora o versículo 7. Quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem valente. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam, quando dizem: não foi o Senhor que os tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Essa história aqui de Israel, conta aqui a história de como que muitas vezes Israel era levado a uma escravidão, a um momento difícil na sua vida. E Deus envia um profeta para explicar para eles. E diz: olha, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão. Deus está dizendo assim: eu não tirei para que vocês ficassem aí sofrendo, mas vocês teimam em fazer aquilo que eu reprovo.
Deus está explicando o porquê dessa situação difícil, de caos, de calamidade que Israel estava vivendo. E você vê surgir na história Gideão, o anjo aparece a ele e ele fala: Senhor, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? O que é feito delas? Onde está tudo isso? E o Senhor então está aqui convocando, chamando, dando um chamado a Gideão para que ele se levantasse e Deus pudesse então livrar Israel mais uma vez. E depois nós vemos a história para frente do profeta Samuel, onde novamente as visões eram raras, a palavra do Senhor não era mais frequente. Na nossa vida, nós estamos encerrando hoje, né, esse desafio de Elias. Foi uma semana aí de busca, de clamor, de jejum, de oração. Tivemos no monte, nós fizemos algo profético ali, queimando os nossos pedidos a Deus. E vivemos nossa vida. Eu acho que foi na quarta que eu preguei, nem me lembro mais o dia que eu falei sobre isso aqui. Elias, ele fez... A Bíblia narra aí 7 milagres. E depois ele foi arrebatado, não passou pela morte. Eliseu, foi seu sucessor, fez 14 milagres. Sendo o último, muito interessante, porque ele já estava morto. E foram sepultar um homem que tinha morrido. Só que eles ficaram com medo ali, por causa de uns inimigos, e jogaram logo o corpo daquele homem que caiu naquele lugar onde estava o corpo de Eliseu, os ossos de Eliseu, e aquele homem ressuscitou. Deus fez assim então o 14º milagre, cumprindo a promessa que tinha sido feita a ele, porque ele tinha pedido porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias, e Deus concedeu. Então, se Elias fez 7 milagres, Eliseu, para completar, tinha que fazer 14, né? E eu falei aqui sobre a vida desses homens, desses profetas, também dos apóstolos. Havia uma vida comum. Irmãos, Elias, até mesmo Eliseu, que fez 14 milagres, não era uma coisa assim, toda hora acontecia milagre. Não era uma coisa assim, orou, milagre acontecia. Aparecia um aleijado, o aleijado andava. Aparecia o cego enxergava. Aparecia um pé rapado ali com dificuldade financeira e logo já tinha dinheiro. Não era assim. Havia uma vida comum, como a minha e a sua. Elias, segundo Tiago, foi na sexta-feira, o Eduardo trouxe uma palavra, o presbítero Eduardo trouxe uma palavra boa sobre esses textos de Elias. Elias era um homem comum, como eu e você. Não tinha nada de especial, a não ser a presença de Deus. Ele não era o que a gente está na moda agora, né? Ver os super-homens por aí, né? Os X-Men da vida, a Marvel e outros, né? Fica até disputando qual herói é melhor, né? Qual mais é engraçado, tudo. Não eram assim, isso não existe. O que existe são pessoas normais, como eu e você. Se você estiver do lado aí da sua esposa, seu esposo, ou de algum irmão que de repente você tem liberdade, faz devagar, tá, irmãos? Porque eu já vi marido fazendo isso para aproveitar, né? Ou a mulher, né? Dá um beliscão bem forte. Só dá um toquinho assim, né? Só para você ver se a pessoa do seu lado é de carne e osso de verdade, né? Como eu e você. Se for esposa, se for marido, aí sabe melhor ainda, né, irmãos? Porque conhece os defeitos, as qualidades, conhece tudo. Conhece tudo. Carne e osso. Nós aqui somos como Elias, somos como foi Eliseu, somos como foi Gideão, somos como foi Samuel, somos como foi todos esses homens de Deus, profetas, reis, líderes em Israel,
homens que fizeram a diferença na vida de uma sociedade, do seu reino, do seu país, do cristianismo, aonde passaram fizeram a diferença. Mas todos tinham uma vida comum. Hoje, levei meu filho, o Guilherme, para fazer uma prova da aeronáutica. Ele tem 15 anos. E estava ali vendo e reparando aquele tanto de gente que estava ali. É no Brasil todo, mas a prova dele foi em Pirassununga, que é mais perto. E ali já tinha muita gente. Ficamos lá esperando e observando. Muita gente chegando lá, trazendo seus filhos com carros caros. E vendo outros trazendo seus filhos com aqueles carrinhos simplesinhos, né? E eu, quando saí de manhã para levar, porque essas provas têm horário, né? E depois fiquei vendo alguns meninos que atrasaram e não pode entrar, ainda mais militar, né, irmão? Não entra mesmo, né? Aquela frustração daqueles meninos. Vi uma menina depois falando por mão, uma menina que ficou de fora, falando parabéns, viu? Parabéns. Ou seja, ela não atrasou porque ela quis. Alguém da família dela atrasou ela. Perdeu a prova, 1 ano de preparação, tudo. E aquilo parte o coração da gente. Mas a vida é assim. Segue-se a vida, né? E eu saí com medo, preocupado, que o meu carro já, apesar de estar muito bom, mas já tem uma quilometragem, pensando, a pessoa se quebra, resolver quebrar, o Guilherme não chega, né, na prova, né? Mas voltamos, graças a Deus. E depois eu vi aqueles carrinhos, e vi uns carrinhos velhos, irmão, velho, e chegou lá, né, e ficou lá esperando também. E eu pensando, Deus, são o Brasil todo, quase 18 mil candidatos, só 160 segue. Os demais precisa tentar de novo. E tem uma fala que eu não sei de onde o Guilherme tirou, né? Ele disse esses dias: você está cansado? Não é para desistir, é para descansar e continuar de novo. Eu vou pegar essa fala para mim, vou pregar isso aí, né? Está cansado? Não é para desistir. Se não passou, não é para desistir. Qual é o sonho, qual é o projeto? Porque essa é a nossa vida. Aí eu fiquei observando uns passarinhos que tem lá, não sei quem conhece a AFA lá no Pirassununga, alguém conhece? É muito grande, né? Grande, imenso lá. E tinha muitos passarinhos ali, lugar de muita mata, né? Muito verde. E os passarinhos, e eu passei pertinho dos passarinhos, os passarinhos bonitinhos, nem ligou. E a Alda falou para mim, olha, nem liga. Eu falei, não, é porque eles sabem que aqui eles estão protegidos pelos militares. Aí eu fiquei pensando, né, falei assim, puxa, essa confiança, né, que tem. Também nós temos, lógico que não é pelos militares, né, mas eles sabem que ali eles estão protegidos. Vai alguém fazer alguma coisinha ali com eles ali, né? Eles aprenderam a confiar, a conviver naquele ambiente seguro para eles. A ação do homem ali não traz risco para eles. Não traz nenhum. E para nós, se nós aprendermos a confiar em Deus, nós entendemos que a ação do diabo não traz risco para nós. Nenhum também. O apóstolo Paulo, que abre os nossos olhos, ele fala, olha, irmão, vamos manter as nossas posturas, né? Não vamos dar espaço para o diabo, né? Não vamos dormir sem resolver nossas questões. Irai-vos, mas não pequeis. Não dê espaço para o inimigo. Mas se nós vivemos nossa vida assim, eu posso ser como aqueles passarinhos, tranquilo. Eu sei que tem a proteção de Deus na nossa vida. Mas a vida, ela segue. Ela segue. Os desafios pessoais seguem. O que faz de diferença, então, para nós, irmão? Qual que é a diferença para mim e para você? Você vê aqui, Israel sofrendo aqui, perseguição, tendo que esconder, o Gideão
escondendo o alimento, eles fizeram cavernas, para esconder dos midianitas, para esconder dos seus inimigos, fugindo. E Deus fala para eles, não é para isso, gente. Não é para isso que eu te tirei do Egito. Aí depois você vê, passa tantos juízes em Israel, de repente surge Samuel na história, foi um grande homem, mas as visões não eram frequentes, Deus quase não falava. Você acha que Deus queria isso? Não queria. E por que Deus estava com essa postura? Porque quem era o líder espiritual da nação, os líderes, os sacerdotes, estavam errando, estavam fazendo coisas erradas. Deus começa a deixar de falar porque não tinha quem ouvisse de fato. Eli, que era o sacerdote, se tornou um profeta, um sacerdote, e é isso que a Bíblia diz, tá? Velho, gordo e sem enxergar. E quando morreu justamente porque estava dessa maneira, caiu da cadeira, porque a arca da aliança tinha sido roubada. Ele cai, ele quebra o pescoço, porque estava um profeta gordo, sem visão, sem ouvir de Deus. A vida em Israel segue. Essa semana faleceu um pastor na cidade, acho que ele, quantos anos ele tinha? 70? Beirando por aí, né? Beirando quase 70 anos, morreu orando no altar da igreja que ele era membro, morreu orando no altar. Chegaram lá e estava morto, não era culto não, ele estava orando mesmo, o momento dele com Deus ali, né? Especial o momento que ele teve com Deus, né? Interessante. Mas hoje chegou para mim um pedido de oração para um pastor, que eles têm um movimento muito bom com jovens em Uberlândia, e esse pastor está desenganado, um homem de Deus, não o conheço pessoalmente, mas eu sei que é um homem de Deus, está com câncer no pâncreas, e ele chamou a família, a liderança dele ali, e disse, olha, ora para Deus fazer a vontade dele, Deus é que sabe tudo, eu estou preparado para ir, Deus que sabe. E hoje, induziram ele, né, porque não tem o que fazer, só para um milagre mesmo, senão a qualquer momento ele parte, ele vai embora. Você vê Elias que foi arrebatado, não passa pela morte, e vê Eliseu, dizendo, se eu não me engano, ali em 2 Reis 13, dizendo que ele morreu de uma doença que ele estava sofrendo. Morreu. E fez o dobro de milagre. Então Deus, querido, a vida segue, Deus é assim. Mas nesse tempo em que eu estou vivendo aqui, como que está a minha vida? Como é que faz? Você vê Elias fazendo esse desafio, o desafio de Elias, foi de mostrar a Israel que Deus é poderoso. Foi dizer para Israel assim, olha, para de pender para os dois lados, decide aonde vocês querem ficar. Se Baal é Deus, que vocês sigam Baal, mas se Deus é Deus, que vocês sigam Deus e pronto. Vamos mudar a sorte dessa nação. E aí nós podemos dizer assim, gente, vamos mudar a nossa sorte, vamos mudar a sorte da nossa família, vamos mudar a sorte da nossa cidade, vamos mudar a sorte do nosso estado, vamos mudar a sorte do nosso país, das nações, vamos decidir por Deus, vamos ter a nossa posição em Deus, séria, porque é claro que a vida vai seguindo, Deus nunca deixou, e isso vai acontecer. Eu não sei quantos milagres você já precisou. Quem já precisou de milagre e o milagre veio? Eu já. Né? Eu não sei quantos milagres você ainda pode vir a precisar de novo. Não sei. Eu sei que a nossa vida
também é como qualquer um desses irmãos, que eu penso que, por exemplo, o Pedro e o João, quando chegou depois do Pentecoste, Jesus já tinha ido, o Espírito Santo tinha vindo, e eles vão às 3 da tarde para a oração na igreja, lá no templo, e tem um homem lá que é colocado direto ali no templo para pedir esmola, e eles pedem esmola, e eles olham para ele e falam: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, ou talvez dizendo, eu tenho pouco e não tenho muito. E fiquei pensando nisso hoje, falei, o Pedrão e o João estavam duros de dinheiro, eles estavam sem grana, começo do ministério, né? Difícil. Jesus tinha ido, quem estava sustentando aquele povo lá, né? E não tinha dinheiro nenhum. E ele olha para eles e fala assim: olha, eu não tenho dinheiro. Se basear pelo dinheiro que eu tenho, ninguém se converte. Mas eu tenho uma coisa aqui para dar para vocês, para você. Eu tenho o nome de Jesus, esse com o qual eu servi durante 3 anos da minha vida. Caminhei com ele, vi ele fazer milagres. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Com ele eu converso todo dia, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Eu não tenho dinheiro para te dar, eu não posso mudar a tua vida financeira, mas eu posso fazer um milagre em você agora, através do nome de Jesus. Não tenho prata e não tenho ouro, é assim que fala lá, mas aquilo que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se colocou em pé, naquele dia. Muitos milagres aconteceram na igreja primitiva, porque o nome de Jesus precisava ser levantado entre aquele povo. As pessoas, como eu e você, precisávamos conhecer o reino de Deus, precisávamos conhecer a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, nós já conhecemos, Deus já foi apresentado para nós, sim ou não? Eu penso que você já conhece o Senhor, talvez alguns com mais intimidades, outros com menos, talvez alguns com mais experiência em Deus, outros com menos experiência em Deus, mas de uma coisa eu sei, quando Jesus faz parte da minha vida, e eu começo a declarar que Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Tem uma passagem que eu quero ler, abre comigo no livro de João, capítulo 2, a gente fica lendo só essa passagem só no casamento, só casamento, né? Mas algo aqui acontece. João capítulo 2 fala que Jesus foi convidado para um casamento lá em Caná da Galileia. Diz: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que mandar. Ali perto havia potes de pedra, do tipo usado pelo judeu para purificação. Cada pote cabia entre 85 é isso mesmo, está aí? Cabiam entre 80, vou ter que pôr óculos. Fico lutando para não pôr, mas estou tentando. Entre 80 e 120 litros. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e encheram. Então disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Aí ele prova e vê que a água foi transformada em vinho.
Bom, se a gente pensar, tudo bem que seria um vexame para a família ter acabado o vinho. Coisa chata, né? Convidar alguém para a festa, não ter comida para dar para o povo, né? Não ter mais a bebida. Mas o que mudaria? O que mudaria nisso? Para Jesus, para os convidados, seria só mais uma festa que alguém sairia falando mal da festa. Quem já não fez isso? Quem já não foi numa festa que ficou falando, né? Principalmente tiver peixe, irmão, eu vou falar mesmo. Só fizeram sardinha naquele negócio lá. O que mudaria? Mas chegaram para Jesus, no caso foi Maria, mãe de Jesus aqui na terra, e disse, olha, acabou o vinho deles ali. E ela fala para os serviçais, faz tudo que ele mandar. E o milagre aconteceu. Coisas, ainda que não foi pequena, porque tenta alguém transformar água em vinho aqui para ver. Não tem jeito, né? É milagre. Milagre. Mas que Jesus fez, porque Ele estava ali com eles, presente. E viu ali uma necessidade. Seja ela uma necessidade grande ou pequena, quando Jesus está conosco, as coisas vão acontecer, sempre. O milagre vai sempre acontecer quando eu e você precisar. Sempre vai acontecer. E aí lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo está dizendo que eu tenho essa confiança para com ele, que se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, eu sei que ele me ouve. E se eu sei que ele me ouve, eu tenho a certeza que eu já recebi o que dele eu pedi. Eu tenho essa certeza, essa convicção de fé, de que Deus está me ouvindo. Por que a visão era rara? Por que os milagres não aconteciam? Porque havia um afastamento das pessoas de Deus. Como que eu posso dizer que Deus não fala comigo? Está tudo aqui. Está tudo aqui. É só eu me empenhar na leitura. É só eu me entrar na palavra de Deus na minha vida. É só eu orar. Como é que Deus não fala? Como é que Deus não vai trazer a mim a palavra que eu preciso? De fé, de força, de consolo. Tudo que eu preciso está em Deus. E eu quero que você fique em pé, por favor, comigo agora, para nós orarmos. A nossa vida segue, irmãos. Segue. Eu sou de uma época onde eu vi pessoas, isso foi antes do ano 2000, né? Foi na década de final de 80, começo de 90, onde as pessoas começaram a dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E muitos pensaram, não preciso estudar, não preciso trabalhar, não vou me preocupar com isso. Eu ouvi. Pessoas assim, não preciso me preocupar. Essa irmã é viva até hoje. E ela não tinha filhos ainda. Ela assim, não preciso me preocupar em cuidar dos meus filhos, porque Jesus está voltando. Esses filhos que vieram a nascer, já estão grandes, casados, com as suas vidas, com os seus filhos. Essa irmã já é vó. E Jesus não voltou ainda. A vida segue. E vai continuar seguindo até que Ele queira. Ele é que sabe. O que eu preciso é da presença dEle na minha vida. A hora que eu precisar de um milagre, talvez eu vou ter que parar para ouvir o que Ele quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção para o milagre acontecer?
Mas de uma coisa eu sei: quando eu precisar de um milagre, o meu Senhor ouve a minha oração. Ele ouve a sua oração. Para esse milagre acontecer. E se é da vontade dele, eu tenho certeza que eu já alcancei. Talvez, como o Bispo Ovidio falou, acho que alguns irmãos já até trouxeram os pedidos. Você pode trazer depois, colocar aqui, se você não levou no monte. Mas ontem levamos, queimamos. Se é da vontade do Senhor, eu sei que Ele ouviu. Eu sei que Ele tem o poder para fazer. Ele muda a química, mexe na física e faz tudo o que Ele quiser fazer. Como diz o Salmo 115, meu Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Tudo, qualquer coisa. Feche os seus olhos, querido. Levanta as suas mãos. O nosso desafio é ter Deus na nossa vida. É buscar o Senhor de uma maneira em que as pessoas na nossa volta possam ver que nós decidimos pelo Senhor. Como Elias disse, se Baal é Deus, segue ele. Mas se o Senhor é Deus, abandone as coisas erradas e siga ao Senhor de verdade. As visões são poucas, quase não ouço Deus falar. É porque falta uma consagração aí. Porque Deus sempre fala. Deus falou a semana toda conosco. Semana toda. Deus vai continuar falando sempre que eu entrar na presença dEle. Sempre. E quando o milagre eu precisar, quando o milagre você precisar, Deus vai fazer, como Ele fez naquele casamento. Ah, mas parece tão pouco. Deus se importa. Senhor, nós te louvamos, porque eu sei que o Senhor se importa. O Senhor se importa conosco. O Senhor é Deus que faz milagres. Nossa vida segue, Senhor. Segue diante de Ti. Segue para Te servir. Segue com um propósito, Senhor. Segue com um propósito. Eu quero dizer ao Senhor que queremos nos sentir protegido e abençoado por Ti sempre. Que o Senhor venha em nosso favor. Opera o milagre que precisamos. Senhor, seja um milagre de grande relevância, talvez na família, ou seja coisas no casamento, Senhor. Uma mudança de opinião, uma mudança de mente, uma mudança de atitude que precisamos. Ouve-nos, Senhor, ouve-nos, para que eu saiba, para que as pessoas da minha família saibam, para que as pessoas na sociedade saibam, nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, Pai. Fala comigo, fala, eu creio em Ti, Senhor, e eu sei que a minha vida segue, mas eu declaro, segue na Tua presença, e os milagres que eu precisar, o Senhor é quem vai fazer, em nome de Jesus. Você que está com o envelope do desafio de Elias, ou se você precisa, faz um sinal com a mão, esse envelope da oferta do desafio. Você faz um sinal com a mão que algum irmão vai até você. Se você vai entregar hoje, você pode levantar suas mãos. Se você vai passar no cartão de débito, o presbítero Edson vai ficar aqui à frente para que você possa passar e depois colocar nesse envelope aqui, tá bom? Vamos orar consagrando ao Senhor. Pai, obrigado, porque nós podemos acreditar, confiar em Ti. E nós estamos entregando ao Senhor, talvez aquilo que nós precisamos, que é a prosperidade financeira, Deus, que é a vida financeira, que é a graça e a bondade do Senhor que nos acompanhe, Senhor. Recebe nosso dízimo, recebe nossa oferta agora, em nome de Jesus. Amém e amém.
pode vir com fé, traz a sua oferta. Eu já trouxe, levei a minha ontem, mas você pode trazer, você que não trouxe, traz aí a sua oferta. Depois vamos orar por você. Encerrando, vou pedir para os pastores ficarem aqui à frente, os presbíteros. Nós vamos orar ungindo você, encerrando o culto com essa unção. Deus te abençoe, que os milagres aconteçam na sua vida em nome de Jesus. Vai na fé do Senhor, mas não saia sem antes receber sua unção, tá? Vem aqui receber, depois cumprimente uns aos outros, enquanto a equipe canta uma canção. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus.